Irmão, quem lembra mais? Falamos da doutrina sobre o sábado, restrições de alimento, dos fundadores, do espírito de profecia. Eles colocam, eu disse isso aqui para os irmãos, quero repetir para quem não veio, os escritos de Ellen White, eles colocam de patamar ou superior ou igual à Bíblia. Os escritos de Ellen White têm valor espirituais para eles iguais os da Bíblia, porque eles acreditam que estava sobre Ellen White o espírito de profecia, o mesmo espírito que usou os profetas, que inspirou os profetas, não é? Então eles creem que Ellen White também é uma profetisa. E seus escritos muitas vezes têm valor até superior aos escritos da Bíblia Sagrada. Você tem uma ideia. Eles negam, eles dizem que não, né? Mas em todo adventista ele tem Ellen White como referência, como profetisa, como uma pessoa inerrante. Todos os escritos delas são verdadeiros. Ela está além de qualquer falha. Quando nós sabemos que a Bíblia diz muito bem que o último profeta foi João Batista, depois dele não houve mais profeta algum, mas ele disse que não, que há. Mas há uma doutrina, todas as igrejas evangélicas, elas têm suas doutrinas, seu conjunto de regras, de dogmas, iguais praticamente, os batistas, os assembleianos, os presbiterianos e outros mais. Mas já o adventismo não, já aparece no adventismo duas doutrinas que não estão na Bíblia, diferentemente das demais, três incluindo o sábado, né? E eu fiz aqui para os irmãos uma diferença, que há uma diferenciação de alguns movimentos. Nem todo adventismo é igual. Existe o adventista da reforma, existe o adventista movimento de reforma, e existe o adventista da promessa, existe o adventista do sétimo dia, existe o adventista da promessa renovada, e existe o adventismo dos milagres. Eu não sabia, mas aqui em Bacabal tem agora, por último, uma adventista, a igreja adventista dos milagres. Essa eu não sabia, foi nova para mim. Não sei se já fechou, funcionava ali na Rua da Areia, né? E todas elas são diferentes uma para outra. Se alguém que sai da Assembleia e funda um movimento da Assembleia, um movimento, uma outra igreja, mas concordes, são iguais, vão para o céu do mesmo jeito. E eles não, um joga o outro no inferno. O adventista, segundo ele, o raiz é o adventista da reforma. Esse não come carne, é vegetariano, guarda o sábado, deixa a barba crescer, por isso que chama de sabatista, mas não é sabatista, é adventista. Deixa a barba crescer, as mulheres usam roupa aqui e até embaixo. Este é o da reforma, o raiz. Aí tem o movimento de reforma, que já são outros, que já tiram a barbas, são vegetarianos, mas guardam o sábado, mas já tira a barba. E as mulheres já não usam roupão mais aqui, já usa roupa normal, né? E aí, se você conversar com ele, vai conversar com um, vai dizer que eles estão errados, eles vão para o inferno, que o verdadeiro são eles. E já existe o adventista do sétimo dia, que já é mais moderno, não usa barba, não usa, come carne, com exceção da carne de porco e com exceção de peixes de couro, não é? Mas já são normal, que é o adventista que fica ali, aquele na rua Oswaldo Cruz, né? E se você conversar com um, ele vai dizer que aqueles vão para o inferno, que aquele vai para o inferno. Nenhum vão para o céu, porque eles não chegam em comum acordo com as doutrinas deles, né? Para você ver que nem mesmo entre o movimento adventismo há um consenso entre eles. Não há um consenso entre eles sobre a questão das doutrinas. Um joga o outro no inferno. Ah, tu vai para o inferno por quê? Porque tu tira a barba. Ah, mas esse aí vai para o inferno por quê? Porque ele come carne, ele não é vegetariano. Ah, aquele vai para o inferno porque ele tira a barba, come carne e etc. Então você vê que nem eles mesmos chegam a um acordo entre eles. Agora imagine com relação às outras igrejas, tá certo? E nós vamos falar nesta noite sobre uma doutrina que eles têm, que não tem na Bíblia, que é a doutrina do santuário, como também doutrina da expiação. Essa doutrina do santuário, eles não consta na Bíblia, irmão, isto. Segundo o fundador, o seu George Miller, né?
como nós vimos aqui na aula passada, ele marcou a volta de Cristo no dia 22 de outubro de 1844. Ele disse que o Senhor Jesus viria à terra. E aí depois ele tornou marcar por mais 3 vezes esta data e Jesus não veio. E aí nós lemos um trecho, eu vou até ler aqui o trecho que ele se arrependeu. Olha o que ele disse, o senhor Miller, Guilherme Miller, ele disse o seguinte: acerca da falha da minha data, expresso francamente, como é que diz aqui? Perdão, irmão, Guilherme Miller, perdão, calma, Ribamar, aqui. Acerca da falha da minha data, expresso francamente o meu desapontamento. Esperamos naquele dia a chegada pessoal de Cristo. E agora, para dizer que não erramos, é desonesto. Nunca devemos ter vergonha de confessar nossos erros abertamente. Isto está no livro História do Adventismo, página 410. Quer dizer, ele confessa aqui, irmão, assim, que errou as previsões. Mas como esse movimento já tinha crescido, não teve mais como parar, ele continuou à frente. E agora os adeptos dele dizem que não, que o Guilherme Miller estava certo quanto à data da vinda de Cristo. O que ele errou foi o local da vinda de Cristo. Olha que coisa. Eles dizem que nessa data Jesus entrou no santuário. Não é que nessa data Jesus, que é marcada para ele vir, é para ele entrar, ele entrou no santuário, e a partir dessa data ele está lá, investigando, que aí vem a questão o juízo investigativo. Ele está investigando ainda a obra de cada um de nós para sabermos se vai para o céu ou não. Ou seja, os irmãos adventistas, eles não dizem que são salvos. Se você for falar com um deles, os mesmos bem letrados, os instruídos, eles não garantem que são salvos. E o que eles garantem, irmão Ribamar? Eles dizem que estão trabalhando a salvação. Eles dizem que não são salvos. Você falar sobre uns deles, não somos salvos, não. Nós estamos trabalhando a salvação. Quando na Bíblia não tem essa questão de trabalhar a salvação, somos salvos em Cristo Jesus. Vamos ver aqui a história. Ensina a Igreja Adventista do Sétimo Dia que no dia 22 de outubro de 1844, nosso Senhor Jesus Cristo entrou no santuário celeste para terminar o seu trabalho de salvação. Todos os homens que fossem dignos de tal benécia. Esta doutrina é chamada de juízo investigativo. Também a Igreja Adventista também ensina que toda a sua doutrina se baseia unicamente e exclusivamente na Bíblia Sagrada. Mas será que na Bíblia tem essa doutrina da investigação, doutrina investigativa? Não li e creio que não tem de maneira nenhuma. A origem disso, irmão, a origem desse juízo investigativo. Depois que os anúncios proféticos do precursor do Adventismo, o senhor Guilherme Miller, foram frustrados, pois nosso Senhor não voltou na data de 22 de outubro de 1844. Grande mal está feito e foi gerado entre os adventistas. Até então não era conhecido como adventista do sétimo dia. Muitos deles fizeram como o seu precursor, retornaram às suas seitas de origem. Quer dizer, o movimento, muitos vieram da igreja presbiteriana, vieram da igreja batista, e com esse desapontamento voltaram para suas igrejas de origem, como foi o caso de Guilherme Miller, mas os outros não, continuaram. E desses que continuaram, teve alguma que se despontou muito, que foi a senhora Ellen White, com as suas revelações. Para você ter uma ideia, foi Ellen White que teve a revelação de Deus de que o sábado deveria ser guardado como requisito para a salvação. E tem muito crente que tem dúvida acerca disto, Mas, irmão, o sábado não está nos 10 mandamentos. Estou voltando aqui para o sábado de novo para dar essa palavra explicativa. Mas o sábado não está nos 10 mandamentos, não está lá no decálogo. Exatamente no mandamento 4, que diz: lembra-te do sábado para santificar. Então, como não deve guardar? Por que não devemos guardar? E nós dissemos naquela oportunidade que por que nós guardamos domingo e não o sábado? Todo o decálogo
ele foi, seu Isaías, repetido no Novo Testamento. Todos os princípios morais do Decálogo foi repetido todos no Novo Testamento, menos o sábado. Por que será? Vocês não acham que se Deus quisesse que fosse a igreja guardasse o sábado, não estava também no Novo Testamento? Vamos ver, abra sua Bíblia aí, vamos só comparar e eu volto para a doutrina investigativa. Vamos só para a Bíblia. Primeiro Êxodo, vamos saber Êxodo. Êxodo 20, verso 3, que diz: não terás outros deuses. Aí vai estar lá em Atos, capítulo 14, verso 15, que diz: vos convertais ao Deus vivo que fez os céus e a terra. Segundo mandamento de Êxodo 20, verso 4, não farás para ti imagem de escultura. Onde está no Novo Testamento? 1 João capítulo 5, verso 21, dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Não é? Filhinho, guardai-vos dos ídolos. Só acompanhe, se você quiser não mandar de acompanhar todos, porque vai estar manuseando o velho e o novo. Então só escute. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do teu Deus em vão. Êxodo 20, verso 7. Onde está no Novo Testamento? Tiago, capítulo 5, verso 12. Não jureis, nem pelo céu, nem pela terra. Agora vem o quarto mandamento: lembra-te do sábado para santificar. Não se encontra nenhuma passagem, seu Isaías, no Novo Testamento dizendo para guardar o sábado. Vamos continuando. Quinto mandamento: honra o teu pai e tua mãe. Onde está isso, irmão Ibamar? Efésios capítulo 6, verso 1. Diz: filhinhos, obedecei aos vossos pais. Sexto mandamento: não matarás. Estará em Romanos capítulo 13, verso 9. Não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Está lá em Romanos ainda capítulo 3, verso 9. Não adulterarás. Nono mandamento: não dirás falso testemunho. Está lá em Colossenses capítulo 3, verso 9. Não mintais uns aos outros. Décimo mandamento: não cobiçará. Êxodo 20, 17. Está onde, irmão? Romanos 13, verso 9. Não cobiçará. Então, todo mandamento está repetido no Novo Testamento, menos a questão de guardar o sábado. Porque o sábado, irmão, foi dado para Israel. Israel, a nação de Israel, ela que tinha a obrigatoriedade de guardar o sábado. Agora nós não, nós já estamos no Novo Testamento, somos igreja neotestamentária, nós não temos mais essa obrigação porque Cristo cumpriu toda a lei, irmã Toinha, cumpriu todo o requisito da lei. Ele diz assim: mas Jesus guardou o sábado, mas Paulo guardou o sábado. Ora, aquela época, era o costume dos judaizantes guardar o sábado. Naquela época, as sinagogas trabalhavam no sábado. Então é lógico que Jesus tinha que ir numa sinagoga no sábado. É lógico que Paulo tinha que ir numa sinagoga no sábado. Porque era o costume da época, né? E a Bíblia diz que Jesus, nele se cumpriu toda a lei. Toda a lei, irmão Mocinha, foi cumprida em Cristo, nos libertando, porque ninguém era capaz de cumprir a lei. Ninguém foi capaz de cumprir a lei, exceto o nosso Salvador. Irmão, isso aqui para mim, desde a minha fé, nunca tive nenhuma dúvida quanto a isso. Desde o meu início da fé, nunca tive. Porque Jesus não fez nenhuma menção sobre isso de guardar o sábado. Então é porque não havia nenhuma necessidade mais de guardar o sábado. Mas para o adventismo, se você não guardar o sábado, você está pecando contra Deus e não entrará no céu de glória, né? E nós demos mais detalhe na terça-feira sobre isso. Só para você ver uma vez, só para você ver aqui, o Novo Testamento ele traz mais ênfase na questão do decálogo, do mandamento. Você tem uma ideia? No Novo Testamento aparece 50 vezes, seu Isaías, o dever de adorar a Deus. No Novo Testamento aparece 12 vezes a advertência contra a idolatria.
No Novo Testamento aparece 4 vezes a advertência para não tomar o nome do Senhor em vão. No Novo Testamento aparece 6 vezes a advertência e o dever dos filhos, honrar pai e mãe. Aí eu abro um parênteses aqui. O filho que quer morrer, o filho quer morrer cedo, pois desobedeça a pai e mãe. Você vê uma coisa. E é bíblico isso, irmão. Pode observar que os filhos rebeldes, que não obedecem pai e mãe, provavelmente não chegará aos seus 50 ou seus 40 anos de idade. Morre cedo. Porque isto é o único mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias sobre a face da terra. Ah, irmão, mas meu pai é ruim, minha mãe é ruim. Obedeça, honre, porque é mandamento bíblico. Só há uma única cláusula de exceção para você não obedecer seu pai e sua mãe. Quando é, irmão Ribamar? Quando eles impedirem você de adorarem a Deus ou de servir a Deus. Eu conheço filhos que se converteram e os pais não quiseram que ele servisse a Deus e ele foi obrigado a sair de casa para servir a Deus. Mas mesmo assim, continuaram honrando seus pais e suas mães, né? Vamos lá, continuando aqui, queridos. No Novo Testamento ainda aparece 6 vezes a advertência contra o homicídio. Aparece 12 vezes a advertência contra o adultério. Aparece 6 vezes a advertência contra o furto. Aparece 4 vezes a advertência contra o falso testemunho. E aparece 9 vezes a advertência contra a cobiça. O tempo não vai dar, porque o tempo que o assunto é outro, mas só vou dar uma palhinha aqui. Irmão, eu acho um absurdo. Sabe o quê? A igreja nossa, a Assembleia de Deus, ela só disciplina algo com relação a algo de adultério, das questões sexuais. Quando vê se alguém disciplinado, já não pensa em outra coisa, não. Foi alguma coisa na área sexual. E eu acho isso aí que não é a única causa. Para mim, crente fofoqueiro, crente que causa contenda dentro da igreja, ele teria que ser, cada fofoca, ele teria que ser disciplinado. Porque isso é um caso sério, irmão, dentro da igreja, que traz problemas sérios para a igreja. Eu já vi foi igrejas se acabarem por causa de contenda, de confusão, de diz que me diz que. Olha, irmão, a Bíblia diz assim, escute o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é mister, quer dizer, vai ter escândalo, algo que não vai poder evitar, mas ai daquele por quem vier o escândalo. E a Bíblia continua, melhor fora, irmã Toninha, pegar uma corda, amarrar no pescoço, botar uma pedra e se atirar no fundo do rio. É a Bíblia que diz. É a Bíblia que diz isto. Porque, irmão, é um caso sério. O que é fofoca, irmão? O que é crente contenda? É aquele crente que só vive confusão. A função dele é só causar confusão. Ele causa confusão da porta até o púlpito. Entendeu? Então isso é sério, não é brincadeira. Uma certa feita, na atriz dela, tinha um irmão, ele já sabia das conversas. Eu gostei do pastor Ocimar. Quem conhece o pastor Ocimar? Quem lembra dele aqui? Um morenão, bonito, né? Da Santa Luzia do Tídio. Eu gostei da atitude dele. O cara já sabia, ele teve, digamos assim, o privilégio de ser o detetive e descobrir primeiro. Uma irmã moça estava tendo um caso com um homem casado, todos crentes. E aí ele comeu, mentira que ele inventou. Ele inventou que Deus, irmão, mas Deus é tão bom. Tomou o nome de Deus em vão. Que Deus tinha revelado para ele que irmã Beltrano, mas irmã Ciclano estava tendo um caso. Ora, rapaz, a igreja que ainda não tinha percebido, mas ele foi o primeiro a perceber. Aí o pastor chamou para ele e disse, deixa essa tua mentira, porque senão eu vou te disciplinar. Que Deus não te revelou nadinha. Deus não te revelou coisa nenhuma. Você está entendendo? Então existe esse tipo de coisa. Mas voltemos aqui para a igreja adventista. Então, essa doutrina, irmão, vou resumir que o tempo já foi embora. Só não vou mais ler, não. Eu só resumi aqui o acontecido. Segundo essa doutrina da investigação, o que acontece? Jesus, nessa data do dia 22
do dia 22 de outubro de 1844, ele entrou no santuário, irmã. E aí ele está lá até hoje. A irmã Ivonete aceitou Jesus. Aí Jesus está lá agora, irmã Ivonete, lá no céu. Está lá investigando a sua vida. Investigando, detalhe por detalhe. Para saber que se quando a senhora chega lá, a senhora vai ser salva ou não. Por enquanto, a senhora não está salva ainda. Eles têm? Na doutrina adventista, falando da doutrina adventista, do santuário, da expiação. E segundo eles, irmãos, há uma passagem bíblica escatológica no Velho Testamento que fala a questão dos bodes de expiatório. Segundo o adventismo, a doutrina adventista, um desses bodes expiatórios é o adversário das nossas almas. Representa o inimigo. E que após toda essa investigação, o inimigo, olha, irmão, que coisa interessante, que o inimigo das nossas almas, Satanás, ele é coautor da nossa salvação. Está entendendo, Isaías? Está entendendo, Marcos? Satanás é coautor da nossa salvação, porque os nossos pecados, após essa investigação, os nossos pecados serão lançados sobre Satanás. Mas você está mentindo. Não estou mentindo não, doutrina adventista. Os nossos pecados, Jesus vai investigar todos eles e após descobrir, vai lançar sobre Satanás. Portanto, e o que é que a Bíblia diz? Que os nossos pecados foram perdoados por Cristo. Foram perdoados na cruz. É Cristo quem nos salva. É Cristo quem nos liberta do pecado. E não o bode emissário, que é que representa o inimigo das nossas almas. E nenhuma outra denominação religiosa tem essas doutrinas estranhas. Só no adventismo que tem isso. Que Satanás é coautor da nossa salvação, que os nossos pecados serão lançados sobre Satanás. E não é isso que a Bíblia diz, irmãos. Não é isso que a Bíblia nos ensina, não é isso que a Bíblia nos orienta, não é isso que a Bíblia Sagrada diz para nós. Pelo contrário, ela diz que Jesus Cristo é o nosso único salvador da nossa alma, é Jesus Cristo quem nos salva, é Jesus quem nos leva para o céu, é Jesus, não é? Vou só concluir aqui com a leitura aqui desse tópico que eu concluo. O texto de Lucas, aqui ainda está falando sobre a questão do sono da alma. O texto de Lucas, irmãos, ele é claro naquela passagem de Lázaro. Só trazer essa palavra para os irmãos juntar na terça-feira. Porque também uma doutrina adventista que diz que o sono da alma, quem morre está inerte. Quem morre está inerte. E que todos que morreram até agora estão inertes no pó da terra, não têm lembrança de nada, estão apagados, como se estivessem realmente dormindo. Mas é isso que a Bíblia ensina? Nós vemos claramente na passagem de Lázaro, da morte de Lázaro e do rico, que ali ele estava consciente, estava vivo, estava sentindo sentimento, estava rogando pelos seus parentes, pedindo para que alguém o avise lá, não é? Então é claro que a morte não está, quem está morto não está dormindo. É claro que ele não tem o poder de vir aqui falar com um ou com o outro, mas ele está consciente no pó da terra e vai ressuscitar, não é? Outra coisa também da outra doutrina adventista, sobre o aniquilamento. Os teólogos adventistas, eles negam a existência do inferno. Para eles, o inferno não existe. Eles partem do raciocínio de que eu estou fazendo essa puxada de novo, porque tem muita gente que não está na terça-feira. Alguns irmãos não estão aqui na terça-feira. Eles negam a existência do inferno, partindo do princípio de que Deus é amor. E como Deus é amor, Ele não vai lançar a sua obra, a sua criação no inferno. E aí, para justificar isso, ele tem a doutrina do aniquilamento. Então, os ímpios e Satanás vai ser aniquilado. Ou seja, vão desaparecer. Não vão para o inferno, porque não tem inferno na doutrina, segundo a doutrina adventista, não tem inferno.
Não tem lago de fogo, não tem chama, não tem nada disso. Isso é a mitologia. Isso foi criado pela igreja primitiva, pela igreja medieval, para amedrontar, pelo catolicismo romano, para amedrontar as pessoas. Mas que o inferno não existe. O que Deus vai fazer é aniquilar. Isso não existe, irmão. Há várias passagens bíblicas que mostram claramente que o inferno existe, que ele é real e que vai para lá todos aqueles que não obedecem, todos aqueles que não vivem segundo a palavra, segundo a Bíblia Sagrada. Então, só resumindo aqui para os irmãos a questão do adventismo, que se diferencia de nós, por isso que eles são aceitos. Doutrina da guarda do sábado, doutrina do aniquilamento, doutrina do sono da alma e doutrina do santuário, que é a mesma expiação. Então, essas doutrinas que não tem, que as outras igrejas não guardam, mas que eles pregam como sendo requisito para entrar no céu de glória. Há muito tempo, a igreja adventista ela vem trabalhando para descolar dessa festa de seitas e heresia. Até pouco tempo, eles não consideravam outras pessoas como irmãos. Hoje não. Hoje o adventista chama você de irmão. Mas antigamente não chamava você de irmão. Você tem uma ideia, irmão, das seitas? Eles não têm união com nenhuma outra denominação religiosa. Pode ver. Aqui mesmo na cidade de Bacabal, você vê Batista se une com a Assembleia, se une com outras igrejas, mas ele, o adventista, não, as adventistas, testemunho de Jeová, não se une com ninguém. Por que ele não se une? Porque para eles, eu não sou salvo e eu vou para o inferno. E que eu sou um ímpio igualzinho a um bebedor de cachaça, igualzinho a um outro ímpio desse que está aí fora. Ele não considera a minha crença, ele não leva em conta a minha crença que eu sou crente. Porque eles não acreditam que eu seja salvo, porque eu não guardo os princípios que eles guardam, as heresias que eles professam e que eles guardam. Então é coisa séria que a olho nu você não vê isso. Aí o que eles servem para se distanciar? Com a televisão, o Novo Tempo, com as escolas. Então eles aparentemente é uma igreja normal, uma igreja cristã normal, mas na sua essência não os são. Não são, porque eles têm essas doutrinas que não está na Bíblia, eles ensinam essas heresias que não está na Bíblia Sagrada. Meu irmão, você não está sendo radical em afirmar isso? Não estou sendo radical. É a mais pura verdade. Hoje não, hoje ele chama você de irmão, mas antigamente, não. Hein? Não, eles não usam. A promessa usam, a paz do Senhor, mas eles, os adventistas, não usam. Então, queridos, eu concluo aqui, eu espero que meus irmãos tenham entendido tudo que nós temos falado, tá certo? E pedimos que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento. No domingo vamos falar sobre o islamismo,